Queria aconselhar o divórcio. Ao invés disso, ele deve procurar meios para reconciliar os casais. Mas no meu caso, minha esposa foi aconselhada pelo bispo que seria melhor ela divorciar-se de mim. Haverá situações que, por motivo de incompatibilidade de um tipo ou de outro, o divórcio pode tornar-se inevitável. Mas, visto acreditarmos firmemente na unidade familiar e também na santidade da família, isso só se dá em casos extremos. E ninguém apela para isso por motivo de mera conveniência. Eu fui ao meu bispo e ele me aconselhou que era melhor eu viver sem ele e ser uma serva no céu mormon do que ficar casada com ele. E essa é a igreja que ensina a unidade familiar. Mas destruíram meu casamento. Senhores, isso não está ajudando o caso. Essa gente tem a liberdade religiosa de crer no que bem quiser. Mas por que teriam a liberdade de separar famílias e de destruir vidas? A pressão sobre a mulher mormon é incrível. Elas devem ser perfeitas. Elas juram total obediência aos seus maridos no templo mormon. Há todo um serviço de psiquiatria cuidando da depressão das mulheres mormons. Eu tenho uma amiga que é enfermeira psiquiátrica e ela me perguntou por que há tantas mulheres mormons em minha ala. O que é isto? Creio que isso se deve ao fato de ser impossível a uma mulher mormon viver segundo os padrões impostos. Elas devem ser perfeitas para poderem ser exaltadas com os seus maridos. Creem que nem sairão da sepultura se seus maridos não a chamarem na manhã da primeira ressurreição. E se ela quiser chegar à exaltação, para a mulher mormon o céu consiste em ficar grávida por toda a eternidade. Um bebê espiritual após o outro. Como mulher mormon, a minha vida chegou a um ponto em que as coisas não andavam nada boas. Todo o meu tempo era gasto fazendo aquilo que os líderes mormons diziam-me para fazer. Cheguei a um ponto em que a vida não tinha mais nenhum sentido. Sandra Tanner, ex-mormon, autora, pesquisadora, considerada uma das maiores autoridades sobre o mormonismo. Utah tem um índice de divórcio acima da média nacional. A média de suicídio é muito maior que a média nacional. Normalmente, o suicídio de adolescentes é mais alto em Utah que no resto do país. Isso deve-se em parte ao fato que os mormons enfatizam a perfeição. E muitos desses jovens sentem-se derrotados em busca da divindade. Não atingem os padrões que a igreja exige deles. Isso destrói a autoestima deles de tal maneira que não podem continuar e se matam. Eu sempre senti que não estava fazendo o suficiente perante Deus. Era impossível ter um irmão melhor do que Kip. Gene e Perry Eliasson, pai e irmão do jovem Kip, que se suicidou no início de 1982 com 16 anos. Kip era um filho quase perfeito. Ele era um aluno de destaque. Fazia parte do time de corredores e foi premiado como o membro mais inspirador do grupo. Kip era meu melhor amigo e companheiro desde que sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos. Nos últimos 2 anos, Kip andava tão ocupado com suas atividades na igreja que deixou quase tudo mais. Quanto mais ele se envolvia na igreja, mais deprimido ficava. Eu me sentava ao seu lado e discutia esse problema com ele para descobrir o que o preocupava. Então ele revelou que tinha sensações sexuais em conflito direto com os ensinos da igreja. Quando Kip recebeu conselhos, eles só fizeram reforçar os ensinos da igreja, o que diminuiu mais o seu senso de valor pessoal. Sei pelo que Kip estava passando. Também fui entrevistado, como ele foi. A pressão era grande para eu esforçar-me para ser digno e perfeito o tempo todo. O problema é que Kip levou a questão muito a sério. A Igreja Mormon, com seus belos anúncios na revista Seleções, gostaria que crêssemos que ela é cristã de ponta a ponta. Mas quem está de fora não vê como quem está por dentro. Na Igreja Mormon, o próprio livro de Mormon chama os cristãos de prostituta de toda a terra. A cerimônia do templo zomba dos pastores cristãos, representando-os como mercenários de Satanás. Quando entrei para a igreja, eu comecei a indagar. Não era a mesma coisa. Não era cristã, como diziam a minha mãe e a mim. Não era certo.
Todo o que crê em Cristo é um cristão. Acreditamos que somos cristãos acima de todas as outras denominações, por termos tantas informações reveladas sobre nosso Redentor, nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Os mormons são instruídos a usar a terminologia cristã quando falam com convertidos em potencial. Palavras como Deus, Jesus e salvação têm sentidos diferentes para os mormons e que os de fora desconhecem. Você pensa que o mormonismo é cristão? Sim, cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Há muitos que possuem só uma parte do Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, tem todo o Evangelho em sua plenitude total. A primeira visão de Joseph Smith é a pedra angular da Igreja Mormon, mas há 9 versões da mesma, cada qual contradizendo a outra. Os líderes mormons ocultam de propósito a verdadeira história da religião deles, porque sabem que as pessoas nunca creriam que ela veio de Deus se vissem como os retalhos foram sendo costurados. Nas suas narrativas não publicadas, vemos que Joseph Smith primeiro disse que somente Jesus lhe aparecera. Na segunda vez, ao escrever sua história, anos mais tarde, disse que muitos anjos lhe haviam aparecido, e alguns anos depois afirmou que 2 seres é que lhe apareceram. Ele mudou a data, mudou sua idade, mudou seus motivos, por qual razão for orar no bosque, mudou quem estava ali, mudou igualmente a mensagem que lhe deram. Se ele estivesse narrando de fato uma experiência autêntica, saberia dizer se quem ele viu foi Deus, ou se foi Jesus, ou se foram ambos, qual era a mensagem e quando tudo sucedeu. Mas ele ficou modificando a sua história. Se você fosse testemunha de um acidente e alguém lhe pedisse para contá-lo e você desse 3 versões tão divergentes quanto essas, as pessoas diriam que você não foi testemunha coisa nenhuma. A Igreja Mormon vive mudando as suas escrituras e as mudanças são incríveis. Há milhares delas. Há pouco tempo canonizaram a secção 137 do livro Doutrina e Convênios. Quando ali, eu percebi que havia omitido mais de 200 palavras da revelação original de Joseph Smith. Mas por que a igreja omitiu essas 200 palavras? Porque contém 3 revelações totalmente falsas, profecias de Joseph Smith. Joseph Smith disse que a Lua era habitada por pessoas vestidas como os Quakers, que chegavam até aos 1000 anos de idade. E Brigham Young acrescentou quando disse que não só a Lua era habitada, mas que o Sol também era. Creio que algumas das literaturas decididamente mais anti-mormons, se assim quisermos chamá-las, são as próprias publicações da Igreja Mormon. Se eu cresce que Joseph Smith e Brigham Young foram profetas do Deus vivo, eu teria de ser polígamo. A doutrina deles ensina que não há vida eterna sem um relacionamento polígamo. Thelma Geer, escritora, conferencista, ex-mormon declarada, bisneta do assassino mormon condenado John D. Lee. Sentada perto da lareira, lembro-me bem de meu bisavô, John D. Lee, que foi o pioneiro mormon, guarda-costas de Joseph Smith e Brigham Young, quando visitavam secretamente suas numerosas esposas. Recordo-me, meu bisavô tinha 19 esposas e 64 filhos. Emma Smith, esposa de Joseph, foi admoestada na Doutrina e Convênios a ser obediente ao mandamento, aceitando as outras esposas de Joseph Smith, pois do contrário seria destruída. Este diário narra como Joseph enganava sua esposa para praticar a poligamia, como ele teve que prometer a Emma que deixaria todas as outras esposas por amor a ela, mas disse ao seu amigo: eu tive que dizer isso a ela, eu não falei para valer. Hoje em Utah há aproximadamente 30 mil casamentos polígamos. São os fundamentalistas que creem que Brigham Young era um profeta de Deus e que essa seção de doutrina e convênios é verdadeira e que eles não podem anular esse pacto eterno com Deus por alguma lei do país. A Igreja Mormon oculta propositalmente de seus membros os registros de seus primeiros líderes, de seus antigos documentos, de suas primeiras publicações. Ron Prentice, gerente da Seventh East Press, jornal publicado por jovens mormons que querem reformar a igreja desmascarando sua simulação. Os itens mais controvertidos do jornal dizem respeito à história da igreja, à teologia
e a desonestidade dos administradores no trato com os estudantes. Há muita coisa nesses registros